Olá pessoal, essa aula é uma continuação da aula de importação. Na verdade, como eu havia prometido, eu estou trazendo aqui a importação de dados feita no Excel na versão mais antiga, que eu falei que a tela era um pouco diferente, né? Então eu vou fazer a importação aqui tanto de um arquivo texto quanto de uma página da internet para que vocês vejam qual a diferença de importar nessa versão mais antiga e das versões mais recentes que foi do vídeo anterior. A versão que eu estou usando aqui é a versão 2013, mas é o mesmo procedimento das versões 2007 em diante, tá? Com exceção da 360, que foi a das últimas videoaulas. Então, o procedimento aqui é o mesmo, ó, nós vamos acessar a aba Dados. Dentro da aba Dados, nós vamos aqui, ó, na opção de texto, tá? Lá nós tínhamos CSV/texto, aqui nós temos de texto. Eu vou selecionar o arquivo de que eu vou importar. Perceba, pessoal, que eu não estou me atendo muito sobre procedimento, porque isso nós vimos na última aula. Estou mostrando apenas as telas dessa versão, tá? Então aqui eu vou selecionar o arquivo clientes e vou clicar em importar. É a partir desse momento que as telas são um pouco diferentes, tá? Nessa tela vocês já vão ver que ela é diferente da tela do outro vídeo. Aqui ele vai me perguntar como é que esse arquivo está separado. Lembra que no outro ele já identificou e colocou separadinho em colunas? Aqui não. Aqui eu preciso olhar para o meu arquivo, que ele abre aqui uma prévia, e verificar como é que isso aqui é separado. Então eu consigo ver que nesse caso, ó, perdão, é o ponto e vírgula que separa as colunas, tá vendo? Então eu vou falar que o meu arquivo é delimitado, ou seja, ele tem limitações pelo ponto e vírgula. Cada vez que chega no limite do ponto e vírgula, ele vai separar a coluna, tá? Então isso significa quando é delimitado. Eu já vou mostrar a largura fixa para vocês. Aqui eu tenho a opção de iniciar a importação a partir de determinada linha. Então digamos que eu já tenho as 10 primeiras linhas, quero só da 20 em diante. Então eu colocaria aqui, ó, eu quero apenas da 20ª linha em diante, tá? Uma opção que nós não temos na outra importação. Aqui embaixo eu vou verificar se tem o cabeçalho aqui ou não. Eu tenho, a primeira linha é o cabeçalho, então eu vou marcar aqui, para que ele separe a primeira linha. E lembra que eu falei sobre o idioma da importação? É aqui que a gente vai selecionar essa opção, tá? Nós temos aqui uma ampla gama de idiomas para poder selecionar e trazer a acentuação correta, ou os símbolos corretos, né? Ok, então eu falei que ele é delimitado, porque ele é separado por ponto e vírgulas. Eu quero importar tudo desde a primeira linha. Deixei o idioma padrão que ele identificou e falei que meu arquivo tem cabeçalho na primeira linha. Eu vou avançar para a próxima tela. E como eu falei que ele é delimitado, pessoal, ele vai me perguntar qual que é o delimitador que você está usando, tá? Está marcado tabulação por padrão, eu vou tirar e vou colocar que é ponto e vírgula. Olha aqui, ó, é ponto e vírgula, tá? Então, na hora que eu clicar, o que ele vai fazer? Ó, ele já vai separar as colunas aqui embaixo. Eu vou desmarcar, vou marcar de novo para que vocês vejam o efeito, tá? Considerar delimitadores como um só. Digamos o seguinte, deixa eu pegar um exemplo prático para vocês. Deixa eu abrir o bloco de notas. E digamos que eu tivesse um arquivo assim, ó, nome, endereço, com ponto e vírgula, né? Nome, ponto e vírgula, endereço, telefone. Aí eu coloco nome 1, telefone 1, endereço 1, nome 2. Aí esse cliente não tem telefone, então o que eu vou fazer? Eu vou direto à próxima coluna, tá vendo? E o endereço é esse aqui, tá? Aí no meu cliente número 3, no terceiro nome, eu tenho o telefone, mas eu não tenho o endereço. Então eu vou deixar assim. E no último eu não tenho o cliente, ó, ou seja, a primeira parte aqui está em branco. Vou direto para o telefone e por fim o endereço. Legal? Então nesse arquivo aqui, ó, eu não tenho o telefone aqui, aqui eu não tenho o endereço e aqui eu não tenho o nome, tá? O que o Excel está me perguntando ali é o seguinte, ó. Considerar delimitadores consecutivos. Qual que é o meu delimitador? É o ponto e vírgula, tá vendo? O delimitador é o ponto e vírgula. Se eu tenho dois delimitadores consecutivos ou mais, ó, você concorda que estão consecutivos um do lado do outro? Ele está perguntando para mim o seguinte, ó. Você quer que eu ignore quando estiver em branco? Quando tiver mais de um consecutivo? O que ele iria fazer, pessoal? Ele iria transformar isso aqui em um só. Ou seja, o nome e depois onde ficaria o telefone vai vir o endereço, tá? E a última coluna que ia ficar em branco. Em algumas situações sim, algumas não.
Então marcar essa caixa aqui depende da tua situação específica, tá? Vamos avançar. Aqui ele está me perguntando, coluna por coluna, tá, pessoal? Na versão mais nova ele já identifica. Então eu clico na coluna e falo, o que tem aqui? Eu vou falar, é texto. E aqui? Aqui é texto. Ok? Ah, eu tenho um campo aqui que é data. Então aqui é telefone, deixa eu ver se eu acho um com data aqui. Não, não tenho nenhum com data aqui, infelizmente. Mas então eu poderia clicar no campo e falar, ó, isso aqui é data. Essa coluna aqui do telefone residencial eu não quero importar, tá vendo? Então eu posso escolher o que eu quero importar e como eu quero importar, em que formato, tá? Bem, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, pegar minha consulta e vou avançar, tá? Então deixa aqui, ó, marquei ponto e vírgula, não marquei, considero os delimitadores consecutivos, ok? E eu vou concluir aqui a minha importação. Cliquei em concluir. Na outra tela ele já teria importado direto, tá? Aqui ele vai parar e me perguntar o que eu quero fazer. Então eu vou falar para ele que eu quero importar uma nova planilha, ok? E olha só, pessoal, aqui é na hora da própria importação que eu digo para o Excel quais são as propriedades dessa importação. Ó, clicando aqui, a gente vai para aquela tela que você já conhece, lembra? Atualizar em segundo plano, atualizar a cada tantos minutos, se eu quero que atualize na hora que abre, lembra disso? Então é nessa tela que eu defino, tá? Na hora de importar, lá na versão mais nova, primeiro eu importo e depois eu configuro. Eu vou dar um OK, ele vai importar o arquivo para mim, tá aqui, ó, tá importado, tá? E para eu poder mexer nas configurações, na outra versão nós tínhamos uma barra lateral, lembra? Com as conexões. Aqui não, aqui basta que eu clique em dados e vai em propriedades da conexão, ó, ele já abre para mim essa telinha. Eu pessoalmente acho essa versão mais antiga, mais prática, porque eu tenho as opções mais fáceis de localizar. Mas, enfim, as opções são religiosamente as mesmas, tá? Então esse foi o vídeo para mostrar para vocês na versão mais antiga, conforme eu havia prometido que ia fazer, e a gente se vê na próxima aula.